Nesta aula veremos como criar um projeto web com autenticação usando o Identity na ASP.NET Core 2.1 e vamos criar o projeto usando a ferramenta de linha de comando netcree. A seguir eu vou mostrar como customizar essa mesma aplicação também usando a ferramenta de linha de comando. Então eu vou iniciar abrindo uma janela de terminal de comando, o prompt de comandos, e eu já estou na pasta aonde eu vou criar o projeto. Como nós já vimos no curso, eu vou usar o comando .NET e o comando .NET New vai me exibir aqui os templates disponíveis de projetos que eu tenho. Vou dar um .NET New, deixa eu ajustar um pouco aqui para ele ficar mais visível na página. Pronto, está aqui os templates disponíveis. Então aqui eu tenho diversos templates. Eu vou criar um projeto MVC, .NET New MVC com autenticação. Então eu tenho que usar o parâmetro auth. Vou usar contas individuais dos usuários, então eu vou informar individual. E também posso fornecer um parâmetro -all, onde eu vou informar o nome da pasta, que vai ser o nome do projeto que eu vou criar. Por exemplo, demo CLI. Se eu utilizar este comando, a ferramenta de linha de comando vai criar um projeto para mim, mas ele vai usar o banco de dados SQLite. Então, para mim usar o SQL Server, eu tenho que usar um outro parâmetro. Eu tenho que definir o parâmetro use localDB. Assim eu estou informando que eu quero criar um projeto que vai usar o SQL Server. Aí eu posso informar o parâmetro -o de output e eu vou informar o nome do projeto. Então com isso ele vai criar um projeto MVC com autenticação individual usando o SQL Server na pasta demo CLI, aqui dentro dessa pasta onde eu estou localizado. Então eu vou dar um Enter, ele vai criar o projeto, está restaurando os pacotes. Então eu vou entrar na pasta demo CLI, então está aqui o meu projeto. Eu vou usar agora o Visual Studio Code e vou editar o código e mostrar a estrutura desse projeto. Então na pasta do projeto eu dou um code ponto, ele vai me abrir o Visual Studio Code, olha, com o projeto aberto. Eu vou fechar aqui, deixa eu aumentar um pouco mais aqui para ficar mais visível. Vou restaurar alguns recursos que ele precisa. Então da mesma forma que no Visual Studio ele me cria um projeto, ele cria a pasta áreas, está vendo? O Identity, Pages, o View Start, o controlador Home Controller. Na pasta Data ele já cria o Migrations. Aqui no Migrations ele já vai criar as tabelas para persistências do Identity, que é o ASP.NET Rollers, ASP.NET User, que é a tabela principal. Igualzinho o Visual Studio. Aqui na pasta Model, ele não tem aqueles arquivos de modelo. Aqui no appsettings.js ele vai definir a string de conexão e o nome do banco de dados. Então eu vou alterar esse nome aqui, ó. Vou alterar essa string de conexão para ele gerar um banco de dados com o nome DemoCreeDB, ao invés desse nome gigantesco que ele usa. Então está aqui definida a string de conexão. Aqui no arquivo Startup, ele também já faz a definição, olha, está usando o SQL Server, define o serviço do Entity Framework, define a string de conexão e define o serviço do Identity, ó, add default Identity, e já habilita o middleware de autenticação. Então o projeto está igualzinho o criado no Visual Studio. Então se eu voltar aqui na minha janela, eu vou limpar, vou dar um .NET Build, dar um build no meu projeto para ver se não tem nenhum erro, e agora eu vou dar um .NET Run. Ele vai levantar o servidor que vai estar atendendo na porta 5000. Então eu vou abrir um navegador aqui e vou acessar essa aplicação. Então vamos lá, http://localhost 2.5000. Olha aqui, ó. Ele acessou, a minha aplicação está funcionando. Então a hora que se eu clicar em registro, ele registrar um usuário, por exemplo aqui, a hora que eu clicar aqui no botão, ele vai aplicar o Migrations, né? Olha, da mesma forma, vai usar aquele script de migração, vou atualizar a página, vou continuar e está aqui, ó, o usuário que eu registrei. Se eu abrir o SQL Server Management Studio e mandar atualizar o banco, a visualização dos bancos de dados, eu vou ver aquele banco lá, DemoCreeDB, ó, criado com as tabelas. E se eu abrir a tabela ASP.NET User e mandar selecionar para exibir o seu conteúdo, eu vou ver o usuário que eu registrei na tabela.
macorati@yahoo.com. Muito bem, então eu vou fechar, vou parar aqui o meu servidor. A minha aplicação foi criada na ferramenta de linha de comando sem problema. Então, para isso, para mim criar, se eu quiser usar o SQLite, eu dou um .NET New, o tipo de projeto que eu quero criar. Aqui eu tenho que usar o parâmetro --alt, o tipo de autenticação e aqui a pasta do projeto. Aqui ele vai usar o SQLite. Para mim usar o SQL Server, tenho que usar o parâmetro --use localDB. Muito bem, então agora como que eu faço para customizar essa aplicação? Nós vimos que no Visual Studio, bastava eu clicar com o botão direito, usar o scaffold, ele ia abrir uma janela visual, eu poderia visualizar os arquivos. Aqui na ferramenta de linha de comando eu não tenho esse recurso. E como é que eu faço para fazer essa customização usando a ferramenta de linha de comando? Bom, para isso eu vou ter que instalar a ferramenta .NET ASP.NET Code Generator. Essa ferramenta que vai permitir eu gerar o scaffold dos arquivos que eu quero customizar. Então eu tenho que instalar essa ferramenta. Se o meu ambiente ela não tiver instalado, eu tenho que instalar. O comando para instalar é esse comando aqui. E depois eu tenho que instalar o pacote do Microsoft Visual Studio Web Code Generation Design. Eu tenho que instalar esses dois pacotes. Então eu vou voltar aqui na linha de comando. Estou na pasta do meu projeto e eu vou instalar o pacote .NET ASP.NET Code Generator. A última versão desse pacote é a versão 2.1.5. Aqui ele deu uma mensagem que ela já está instalada, porque no meu ambiente já está instalado, tá? Então o outro pacote que eu tenho que instalar é o pacote do Microsoft Visual Studio Web Code Generator Design, cuja última versão é a 2.1.5 também. Então aqui ele vai instalar no meu projeto. Então se eu abrir aqui o Visual Studio Code e acessar o arquivo de projeto, eu já vou ver aqui Visual Studio Web Code Generator Design. Aqui, pelo menos no momento atual, se eu fizer somente isso, eu não vou ter acesso à linha de comando do Code Generator. Eu vou ter que incluir aqui um item group para uma ferramenta que é referenciada como Microsoft Visual Studio Web Code Generator Tools, cuja última versão é essa aqui. Para você saber a versão mais atual de uma ferramenta, basta você vir aqui na web, que nem aqui. Aqui eu tenho a informação da última versão do .NET ASP.NET Code Generator. Olha aqui, 2.1.5. Ele me dá até o comando que eu uso para instalar na NetClip. Aqui eu tenho o Microsoft Visual Studio Web Code Generation Tools, que são ferramentas para geração de código. A última versão é 2.04, que é essa que eu referenciei aqui agora, 2.04. Com isso, o meu ambiente já deve estar corretamente configurado para poder realizar a customização. Então eu vou voltar para a linha de comando, vou limpar aqui e eu vou usar o comando .NET ASP.NET Code Generator Identity e vou mandar ele listar as opções de scaffold de identidade que eu tenho. Se o meu ambiente estiver corretamente configurado, ele vai me dar acesso a uma lista de comandos. Olha aqui, Então eu posso listar quais são os arquivos que eu posso usar para dar o scaffold, posso listar o contexto e diversas opções. Como exemplo, vamos supor que eu quero ver quais são os arquivos que eu posso dar o scaffold aqui. Então vou dar o comando .NET ASP.NET Code Generator do Identity e vou mandar ele listar os arquivos. Olha só, aí ele vai me listar aqueles arquivos que o Visual Studio apresenta naquela janela visual. Então são todos esses arquivos aqui que eu posso utilizar. Então eu vou limpar e agora para mim gerar o scaffold, o comando que eu uso é .NET ASP.NET Code Generator Identity e aqui eu tenho algumas opções. Se eu quiser configurar o Identity com a interface do usuário padrão e o número mínimo de arquivos, eu uso esse parâmetro, Use Default UI. Agora, se eu quiser, por exemplo, gerar apenas para o arquivo de Register, Login e Account, aí eu tenho que informar o comando, usar o parâmetro DC e informar o Data Context, que é o arquivo de contexto, e informar o parâmetro --files e, entre aspas, o nome completo do arquivo que eu quero gerar o scaffold. Então, do Register ele está no Account Register, Account Login e Account Logout. Então eu vou usar essa última opção. Então, voltando aqui para a linha de comando, agora eu vou dar o comando que vai me gerar o scaffold. Eu vou dar um Enter, ele vai fazer a mesma coisa que o Visual Studio faz, só que usando uma linha de comando. Então, ele já gerou. Eu vou abrir aqui agora o Visual Studio. Perceba que aqui na
pasta áreas, ele gerou a pasta account, ó, o login, o logout e o registro. Então agora, apenas para mostrar, eu vou abrir esse arquivo, vou colocar aqui apenas uma alteração aqui, ó, usar uma conta local. No login e no registro também eu vou colocar aqui, ó, criar uma nova conta. Apenas para você ver que a customização está valendo. Então vou colocar aqui, ó, registrar. Só isso, tá bom. Vou aqui em views, ó, vou aqui no login partial, na pasta shared, e aqui eu vou alterar também, vou colocar aqui, ó, registrar. Pronto. Eu já fiz o scaffold, já fiz a customização e agora eu vou voltar para a linha de comando, vou limpar, vou dar um .NET Build para ver se não tem nenhum erro. Vou dar um .NET Run e vamos ver se não vai dar nenhum erro. Ocorreu um erro aqui. Então o que ele está falando aqui? Ó? Aqui é um problema que está dando no Visual Studio quando você usa a linha de comando. Ele está falando que o perfil do usuário está disponível. Tá? Então o que está acontecendo aqui? Se eu for aqui no Visual Studio, perceba que quando eu gero o scaffold, ele gera aqui na pasta áreas um arquivo Identity Hosting Startup, aonde ele configura o serviço do Entity Framework e o serviço do Identity. Só que isso já existe configurado aqui no Startup, ó. Tá vendo? Ó? Então isso aqui está duplicado. Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar essas linhas aqui, ó. Eu vou comentar essas linhas aqui, vou aqui em Edit, Toggle Line Comment, comentei, vou fechar. Então agora eu vou voltar aqui na minha linha de comando, ó, onde deu erro, vou limpar, vou dar um .NET Build, porque eu alterei o código, né? Ver se não tem nenhum erro. E agora eu vou dar um .NET Run. Olha lá, agora ele levantou corretamente, eu vou abrir aqui o meu navegador, vou acessar o localhost 5000 e nós vamos ver a nossa customização funcionando. Então, http://localhost 2.5000. Ele vai me abrir o meu projeto aqui. Olha lá, já está registrar. Eu vou entrar aqui, ó, criar uma nova conta, registrar. Se eu for em login, ó, usar uma conta local. Então, nossa customização está funcionando. É assim que nós realizamos a customização de uma aplicação usando a ferramenta de linha de comando NetCreate. Até a próxima aula.